Tinindo, tinindo, tinindo. Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Pedindo boa tarde, né, gente? Boa tarde. Boa tarde. Você almoçou, hein? Eu tô engolindo ainda, tá? Mas vai descer aqui. Vamos nessa? Vamos agachar? Primeiro, gente, ó, vamos alongar. Cadê a galera do online? Não estou ouvindo ninguém aí. Falem comigo. Aqui, Levanta aí, gente. Estamos aqui, estamos aqui. estamos aqui, ó. Então, bora, gente. Ó, vamos dar um pouquinho o braço aí, que a gente vai usar bastante para dar soco nas pessoas agora. A gente vai partir para a neuronegociação. Aí é só pancadaria, né? Fez para baixo com todos os dedos, vai lá no outro, inclusive o dedão. Estica. Beleza, agora vamos na mesma coisa, só que para baixo. Puxa um cadinho, como diz os mineiros que estão na área aí. Beleza, mais um cadinho do outro lado. Arreda para lá. No mineirês bom aqui, ó. Beleza, agora vamos lá. Ficar aqui o tríceps um cadinho. Fica aqui. Deixa eu explicar. Tem que abrir. É só um cadinho de nada mesmo. Pro outro lado. Ah, é. Ô, Stônia, liga todos os ares, o condicionado aí com todos desligados. Ó, coloca a mão na cintura assim, invertido. Tem máscara. Tá de dupla. Um vira de costa pro outro, vira de costa aí. Você dá uma esticadinha só de leve assim, ó. Vocês estão em dupla aí, ó. Uma vez de cada. Aqui, mano. Dá um cadinho, vai. Aperta aí, aperta aí. Agora inverteu, vez do outro. Vai lá. Pode puxar tudo aí. Não tem ombro lesionado. Tô viajando, né? Beleza, gente. Ó, vamos esticar um pouquinho o posterior aqui da coxa. Vamos. Melhor. A panturra aqui para não ficar doendo a lombar. Dá uma esticada aqui na perna, puxa a ponta do pé. Pontinha do pé. Puxa, gente. Puxa. Tadinha, vai para o outro lado, vai. Puxou. Puxa a ponta do pé. Estica o joelho, puxa a ponta do pé. Eita, lasqueira. Tá bem, hein? Não, essa tem que ficar reta. Como faz? Aí, ó. Agora vamos posterior de coxa. Só abaixa até onde der. Abaixa até onde der e pica. Não é para arrebentar com tudo, não, hein? Beleza? Subiu? Apoia no coleguinha que está do lado aqui. Apoia no coleguinha que está do lado aqui. Fica, Patrícia. Ah, vou pro lado. Tá pelando. 10 anos sem ir na academia. Tem que murchar, murchar, murchar. Era. Legal, gente. Beleza, não foi? Ah, legal. Então agora, ó, dobrou o joelhinho, um cadinho aqui, ó. E ficou um pouquinho. Bora liberar a endorfina, vai. Não ouvi. A flatulência.
Ó, tá fazendo efeito, né? Legal. Ô, Antônio! Fácil, né? Quem doeu, né? Então, de novo, vai, mais uma vez. Desceu. Bora. Tenta manter a lombar reta aí, tá, gente? Deixa a lombar retinha ali atrás, ó. Aqui, ó. Deixa retinho aqui, ó. Essa dói mais, né? Tá bom, vai, subiu. Essa queimou, né? É, o pessoal online tá fazendo aí, cadê? Então vai, gente, é saideira, vamos nessa, vai, baixa aí, ó, agora presta atenção ao lado de vocês. Quem levantar primeiro, tem castigo, hein? Quem levantar primeiro tem castigo. Observa do seu lado aí, hein? Vamos ver quem levanta primeiro. Vamos ver, galera. Vamos ver. Aê! Pô, todo mundo aí. Sentou. Coloca o slide 8. O slide. Ana, você já estava doendo desde a segunda, né? Só que ele abre sozinho? Eu acho que abre na mão ali no fundo. Aí abriu. Oh. Se a Ana não tivesse debilitada desde a segunda ali, é impressionante como o simples fato de falar que é uma competição e quem levantar primeiro, o como isso eleva a nossa capacidade de resistência. Você já sabia que tinha 3, né? Não? Quando você ouviu a terceira, então, tipo, acabou geral agora. E a segunda já foi difícil. Veja que isso acontece não só no exercício. Isso acontece em todos os lugares. A gente só não consegue ter consciência antes disso acontecer. Agora a gente tem consciência. Então, a forma como você lidou com a primeira, com a segunda e com a terceira é a mesma forma como você lida com os desafios do dia a dia. Ah, o físico é diferente? Não, a mentalidade é a mesma coisa. Aí, de repente, você fala assim, não, mas no físico eu tenho muita resistência, porque eu treino muito, etc, etc. Sim, você tem muita. Mas o que a gente está falando aqui não é o que você tem, o que você é capaz de melhorar. O que você tem é só o que você tem. Seja grato, beleza. E agora multiplique. Não importa o quão bom você seja em algo, você pode melhorar. Se você está satisfeito com esse algo, isso chama-se estagnação, ou a mesma coisa de escassez. Vamos para frente? A gente tem algumas conexões para fazer agora, que a gente vai entrar no processo de neuronegociação. Primeiro ponto que quero trazer para vocês aqui é sempre a polaridade da abundância e escassez. Abundância e escassez, abundância e escassez. A gente rotula dessa forma para que fique mais fácil a gente conseguir direcionar. Quando eu estou no modus operandi abundante e quando eu estou no modus operandi de escassez. Para vocês, quando vocês conseguem perceber isso, sim ou não? Sabe o que é muito louco? Uma forma mais simplista disso tudo. Vocês viram a subida que tem vindo para cá, né? Imagina vocês aí de bicicleta. Para quem não tem o hábito. Que a pé sobe qualquer ladeira, né? Acaba subindo. Mas de bicicleta, quando você não tem o hábito, é mais difícil. E você tem o objetivo de atravessar a cidade e chegar até aqui. Tem vários caminhos. Você pode vir pela Nildo, é um pouco pior. Você pode vir por aqui. Você pode vir por trás ali, que é menos íngreme. Se o seu desafio é chegar até aqui, qual rota vocês pegariam? Mais fácil, menos íngreme, mais próxima, mais curta, que normalmente é mais difícil.
Pois é, só que antes da nossa tomada de decisão, ele já tomou a decisão de que se o objetivo é chegar aqui, o importante é poupar o máximo de energia para chegar aqui. Eu só tenho que chegar aqui. Se eu colocar mais elementos, não, o objetivo é chegar aqui o mais rápido possível. Opa, deixa eu explorar aqui. Vou começar a pensar um pouquinho. Então, poxa, eu lido bem com subida? Não lido? Vou pegar um mais curto, mas mais difícil, porque eu consigo. Se você não tivesse condicionamento físico, você não ia para esse lado, cara. Por mais que seja mais curto, eu vou demorar muito para subir aquilo. Eu ia começar a calcular. Então, no automático, a gente não vai. Por isso que é importante o processo de decidir. Porque quando eu tenho que decidir, eu tenho que pensar. O que eu tenho que fazer está moleza. Agora, o como eu tenho que fazer, quando eu tenho que escrever isso, vem todo o contexto. Isso aqui é o que muda o jogo. Agora, vamos voltar para nós aqui. A gente vai dar um jeito de poupar energia sempre, principalmente com diz respeito à frustração. Gastar energia com emoções negativas é terrível. É muito terrível, porque gastar energia com, de repente, machucado, dores físicas, quando a gente lembra, não dói de novo. Com dores emocionais, a gente lembra, dói de novo. E é a mesma área do cérebro que vai gastar energia. Faz sentido, gente? Para nós aqui, lembrarmos que o objetivo não é chegar até o outro lado. Essa água é sua, Igor. O objetivo nosso não é chegar até o outro lado. Mesmo a vida tendo ensinado a gente de que tem que ser assim. Parece que eu só tenho que concluir a venda, eu tenho que concluir o mês, eu tenho que concluir a jornada, concluir a maratona, eu tenho que concluir. E o cérebro ele é obcecado por concluir as coisas. Tão obcecado, ele gosta tanto de concluir as coisas, que ele cria coisas no meio do caminho só para você poder concluir. Porque as mais difíceis você não está conseguindo. Vocês percebem isso, sim ou não? Aí você cria várias justificativas. Não, peraí, eu vou ter que fazer aquilo lá hoje. Nossa, eu lembrei que eu tenho que ajudar em tal lugar. Você só quer ir lá para concluir alguma coisa. Ele não está querendo suportar a ideia de que você não concluiu o que era relevante de fato. Nós somos neuronegociadores. Nós somos negociadores. E como tal, a gente tem que ter a consciência de que ou eu assumo o leme da negociação, ou estou perdendo todas. Para ele, para mim, para mim. Se eu não assumir, eu já perdi. Ele sempre ganha. Ele ganha. 97% das vezes, é ele que ganha. É ele que direciona. A maior parte do nosso comportamento é automático. Faz sentido, gente? Sim ou não? Assumir as regras e falar assim, não, já que eu negocio o tempo todo, e a partir do momento que você abre os olhos de manhã, você está negociando consigo mesmo se você vai levantar agora ou não, se você vai escovar o dente agora ou depois. Você está negociando o tempo todo com ele, e ele está ganhando todas. Assumindo a clareza de que, pô, se eu estou negociando o tempo todo, é melhor que eu assuma a negociação. Eu não deixo no automático. Isso faz sentido para vocês? Então escrevam aí para vocês. É importante você escrever o que você está decidindo agora. Eu decido isso. Eu decido isso. O que você decide? Lembra que para você decidir, você vai criar depois um plano em cima disso. Escreva o quê? Porque depois você vai escrever o como, com quem e quando. Mas escreva o que você vai fazer. Ah, toda manhã vou olhar no espelho e vou fazer tal coisa. Ou vou escrever no teto do meu quarto, na hora que eu abrir os olhos, eu vou lembrar. Assuma a negociação. Assuma o leme. Ou no meu despertador agora, vai ser a frase XPTO. Pede para escrever. Aí você passa para mim. Quem levanta a mão, tem alguma coisa? Melhor escrever, que daí eu abro. Se alguém levantar a mão no chat ali, pergunta no chat. Tá? Fala para eles escreverem. Gente, ó, vocês estão online. Quando eu estiver aqui na tocada, mandem a pergunta de vocês, a indagação de vocês no chat. Tá? Que daí eu paro e abro para vocês. O Igor me avisa aqui, tá? Desculpa. Estou sendo no ouvido do pessoal que está online. Let's go! Volta para cá, família Machado. Seguinte. Se não tiver um propósito claro, eu vou sucumbir a todo como. Se não tiver um propósito claro, eu vou parar. Eu parei a vida inteira. Mesmo com um propósito claro, eu paro. Não é? Um propósito forte sustenta qualquer como. Líderes viveram propósito acima do conforto. Cara, não existe conforto.
com propósito. Existe jornada. Nosso objetivo, se for atravessar ou chegar até o ponto a linha de chegada, olha que insano que isso é. Nosso tempo aqui na Terra não é finito? Sim ou não? Sim. Então, cada dia que passa, um dia mais, um dia menos. Cada momento que eu estou passando no aqui e agora, torcendo para que isso acabe, é a mesma coisa que desejar antecipar a morte. Vamos lá. Olha a lógica. Independente do que esteja acontecendo, se você quer só que isso passe, o que você está querendo? Viver mais ou viver menos? Viver mais. É querer estar presente no aqui e no agora, porque a vida só existe no aqui e no agora. Faz sentido, gente? Sim ou não? Trazendo a clareza para nós que, peraí, se a vida é no aqui e no agora, qualquer coisa que postergue ou que antecipe o amanhã está me tirando vida. O que eu quero dizer com isso? Nosso anseio todos os dias é que o dia termine, que a jornada termine, que a venda termine, que a produção termine, que algo termine, não é isso? Isso é porque a gente vive no mundo bunny, mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível. A humanidade está movendo-se em bando. Eu lembro uma vez que fui para São Paulo, fui apresentar um metrô para minha esposa. Ela era de Goiorê, imagina, viveu a vida inteira em Goiorê. Chegou lá no metrô, olha que abriu as portas do metrô, malandro. Você só vai com o fluxo. E aí a gente, no meio de todo mundo, e não tem como você não parar, não tem como você parar no fluxo. Você vai, de repente sumiu todo mundo, e a gente continuou. Já deu. A gente estava na correria de novo, junto com eles. Isso chama-se, não sei o que social, conformidade social. E é assim que a gente está agindo, nós somos frutos do meio, então nós somos ansiosos sim. Está todo mundo querendo morrer antes da hora, torcendo para que isso aconteça. É hashtag sextou, hashtag tá feito, né? Hashtag tá feito. Tá feito. Cara, tá pago. Esse é o pior de todos. Tá pago, caceta, você não tá devendo para ninguém, cara. Nosso objetivo, cara, tô experienciando eu aqui agora, curto aqui agora. Curto aqui agora. Se já concluiu, se fala, tá pago, não. Tá experienciado. Tá gozado. Eu gozei dos benefícios de ter vivido aquilo. Vocês acharam que é palavrão, né? Eu gozei da vida. Usufruí com vigor. Voltando para nós aqui. O propósito tem que estar sempre muito claro, porque a gente vive em conformidade social. Se a gente não fortalecer esse bando em prol de um único propósito, que a gente está falando aqui não vai existir. Só o Walt Disney viu aquele parque antes de existir. Só nós estamos vendo essa história que vocês leram aí muito antes dela se massificar. Mesmo muitos negócios aqui tendo materializado histórias muito semelhantes a essas. Mesmo assim, mesmo sendo ocasional, o que a gente está falando aqui é intencional. Acontece que, a partir do momento que a gente tem a consciência disso, a vida muda um pouquinho. Antes, seria legal que isso acontecesse, né? Uma história como essa aí. Pô, que massa que aconteceu. Pergunto para vocês. Vocês conseguem sentir a capacidade que vocês têm, através do negócio de vocês, de provocar histórias reais como essa? Sim ou não? Sim ou não? Sim. De verdade, vai. Se é sim, fala com vontade. Sim ou não? Vocês sentem essa capacidade? Vocês acham que isso é possível, sim ou não? Sim. Legal. Se isso é possível, vocês concordam que o mundo se torna melhor se isso continuar se repetindo? Sim. Você conhece pessoas que têm a consciência da capacidade que tem de melhorar o mundo como você tem nesse momento? Sim ou não? Vamos lá. A consciência, você, lá fora. Quantas pessoas têm a consciência da capacidade que está nas mãos dela, de mudar o mundo ao redor dela? Quantas? Poucas. É que vamos tirar paixão e garra por enquanto, só vamos trazer aqui a compreensão. Tá? Nós temos a consciência disso agora, certo? Nós temos essa consciência. Lembra que mais é dado, mais é cobrado? É mais fácil eu mudar o mundo, ou mais possível, mudar o mundo a partir disso que eu sei fazer, que eu já fiz, e que eu sei que eu consigo fazer melhor ainda de forma intencional agora. É mais fácil eu mudar o mundo assim? Ou é mais fácil eu mudar o mundo elegendo outro presidente, ou brigando com um cara que não fez a parte dele? O que é mais possível, mais fácil, mais realizável, gente? Assumindo as rédeas. Isso fundamenta mais uma vez que tudo começa no eu, tudo termina no eu. Mas não é o meu foco. Meu foco é sempre achar quem está deixando de fazer a sua parte, não é? E quando alguém
Você encontra o que alguém está deixando de fazer, pronto, você achou a solução. Você compreendeu por que as coisas não estão funcionando. A gente justifica. O ponto máximo aqui é, a partir do momento que a gente tem consciência e capacidade de melhorar o mundo ao nosso redor, a gente vem para a terceira pergunta. Vocês estão dispostos a melhorar o mundo ao redor de vocês? Sim ou não? De verdade, gente, sim ou não? Vamos lá. Tem capacidade. A pergunta é se a gente está disposto. Quem está disposto aí? De 0 a 6, levanta a mão. Quem está disposto aí entre 7 a 8? Vou numa escala de 0 a 10, tá? Em torno de 7 a 8 está disposto. Legal. Quem está disposto aí de 9 a 10? Levanta a mão. Legal. Quem, de novo, está disposto de 7 a 8? Disposto de 0 a 6? Legal. O que distancia você do seu 10? Quem pode compartilhar com a gente? Quem não deu 10? Até quem deu 9? O que falta para o 10? Ação? Eu estou perguntando se você está disposto. Se você agora olha para isso e fala assim, não, eu estou disposto, eu quero. Quanto você quer? Eu quero de 0 a 10 quanto? Disposição, eu quero. O quanto você quer. Quem não está 10, fala, não quero 10 ainda. E pode compartilhar comigo por que não quer ainda. O seu é 9 ou 10? 9. Por quê? Porque para mim faltava uma direção. E é isso que eu vim buscar. Eu tenho motivação, tinha uma vontade, mas eu não tinha uma direção. Então eu seguia conforme dava, sabe? Beleza. Agora você tem a direção. Você só tem que materializar mais o seu propósito. Transformar isso em realidade na sua vida e, consequentemente, na vida das pessoas. Quem mais aí não é 10 e pode compartilhar porque não é 10 ainda? Credo, gente. Cumplicidade, tem não? Manda, Leandrão. Na verdade, o meu cérebro está no automático ainda. Tem que assimilar o que eu estou ouvindo aqui hoje para buscar o 10. Legal. Ele não vai sair do automático, tá? E nunca vai. Quando ele saiu do automático, que for. Mas a gente vai contextualizar isso. Bom, o meu é 6. Eu sei do meu propósito. Eu acredito no meu propósito, só que eu estou ainda, como eu posso dizer? Acreditar em mim, mas acreditar para agir, porque eu já compreendi, eu já decidi e eu preciso agir. Mais alguém quer, gente? Isso abre mentalidade, hein? Eu não coloco 10 ainda, colocaria 8 ali, porque falta fé lúcida no propósito e também entender que eu preciso transbordar isso e não querer mudar os outros, começar por mim para transbordar. E eu penso não, ainda não estou transbordando isso. A minha nota eu coloco como 9, que eu acho eu acredito que eu tenho que fortalecer ainda mais esse propósito dentro do meu coração aqui, para sentir isso mais. Beleza. Então vamos lá. Medo está em todos, não está? Quem aí não está com medo? Quem não está com medo nenhum, levanta a mão. Tá? Você pode até achar que legal. Se fosse, não são todos que não acreditam no seu propósito, não, tá? A gente tem o que a gente chama de perpetuadores black, e lá nós temos a média, nós fazemos parte da média de 9 e 10, os perpetuadores black. É uma condição para estar lá. Tanto é que quem não está, muitas vezes, em vez de ir para lá para reaquecer o 10, eles fogem, tiram umas férias, sabe essas férias? E é isso aí. Mas os blacks, o núcleo dos blacks é justamente isso. Mas entendamos aqui, ó, no processo de mudança, tem 3 passos. Primeiro, a capacidade, que a gente já sabe que a gente tem, está constatado, está aí. Segundo, a disposição, a vontade, o quanto eu quero, E o terceiro é permissão. O quanto eu quero não depende
de constatação, depende, é quanto eu quero, quantas coisas, volta no tempo aí, você, putz, eu quero muito isso aqui eu quero muito. Você não sabia como, você não sabia onde, não sabia nada, mas você foi lá e fez até conseguir. Lembra disso? Isso é obsessão, você está obcecado por algo. Isso a gente consegue ativar na gente. O problema é quando a gente começa a contestar algumas coisas que depois a gente fala isso aí. Agora, o terceiro ponto é o mais relevante aqui, porque por causa do terceiro ponto, que é a permissão, a gente acaba não querendo. Por que eu não? Permissão é o quanto eu me permito. Eu tenho capacidade, disposição eu tenho. Na moral, se eu decidir fazer alguma coisa, eu tenho total disposição. Faz sentido, sim ou não? Vocês têm disposição? Se vocês decidirem de fato, sim ou não? Beleza. Agora, a permissão é que o ponto. Será que eu me permito? E a resposta é não, você não se permite. Se você não tem, é porque você não se permite. Permissão diz respeito às nossas conexões emocionais e laços relacionais, laços com outras pessoas. A permissão diz respeito principalmente à reputação. A reputação que você tem diante do seu bando ou diante de pessoas específicas. A profundidade disso. Você sabe quais são os seus laços lá. E é o seu dever de casa, inclusive. Agora, o ponto principal aqui é me permitir, permissão, de fato, é quando eu consigo bater um dane-se pro que vão pensar de mim. Isso é permissão absoluta. Não é que você vai bater um dane-se, é que você está tão focado em se tornar quem você está curtindo ser, se tornar quem você está curtindo ser, que você não presta atenção no que estão dizendo de você. Tá? Se a gente pegar todo grande líder, toda grande líder que deixou algum legado para a humanidade, não tinha, simplesmente não percebia o quão bom ou quão mal estavam falando dessas pessoas. Eles só estavam vivendo uma vida que valia a pena ser vivida, experienciando cada dia, curtindo cada minuto. Fácil ou difícil é um modo de ver o que você está passando. E para eles, sim, todo mundo cai. Mas uma coisa é você chegar na subida e falar assim, que isso aqui não é vida, deixa eu terminar logo. Ou, da mesma forma, você chega nessa subida e fala, já que a vida é feita de subidas, descidas, mais ou menos íngremes, quanto melhor eu me tornar na subida, melhor eu performo na vida, não é? Então, já que a subida me deixa mais forte, por que ela não é minha aliada? Vamos lá. Toda subida te deixa mais forte. Quanto mais você pratica, melhor você se torna, não é? Todo desafio te deixa mais forte. Isso chama-se antifragilidade. Nós crescemos no caos, não é? Pois é. Se isso me torna melhor, por que eu estou evitando isso? Por que a gente evita? Conforto. Tudo que acontece para nós, ou é para o nosso bem ou para o nosso melhor. Mas qual que a gente prefere? O nosso bem. A gente prefere o nosso bem. Nosso bem. Então, consegui, conquistei, deu certo, ai que bom. Beleza, agora, deu errado. Vamos lá. Dar certo ou errado é só uma questão de mentalidade. Porque o que deu é o que deu. Você pega aquilo que deu e fala, cara, consigo fazer melhor. Independente do que deu, você consegue fazer melhor. Faz sentido, sim ou não? E quanto maior o impacto negativo gera nas suas emoções, maior o potencial de transformar você em algo melhor ainda. Faz sentido, sim ou não? Agora que a gente entra. Experienciar a vida. Quando a gente decide ser um perpetuador, ter um propósito, viver em prol de um propósito, isso que é um perpetuador, é alguém que deixa algo perpétuo, deixa algum legado. Quando a gente decide viver essa vida, a vida passa a ser um pouco diferente dos demais. Um pouco. Porque quando você vive esse propósito, você vai perceber que você tem um monte de coisa igual a um monte, coisa diferente de um monte de gente. O que muda aqui é que você sempre vai fazer em prol de uma mesma coisa. Intencionalidade. Sempre vai ser em prol de uma única coisa. Isso aqui materializa mais o meu propósito? Sim, então faço. Isso aqui converge com o meu propósito? Não, então eu não faço. Está muito claro agora o que é certo e o que é errado para a minha vida. Me leva para onde eu quero ir? Beleza, é certo. Não me leva? Então é errado. Me leva para outro lugar? É errado. Olha que simples. É uma vida muito mais simples, mas muito mais desafiadora. O ponto máximo aqui é trazer para dentro de nós que isso qualquer ser humano poderia ter, mesmo praticamente ninguém tendo essa clareza. Qualquer um poderia ter. Mas o ponto máximo é nós temos um mapa. Cara, isso é um mapa. Isso Jesus mostrou na prática. Viver uma vida em prol de um único propósito, maior do que ele mesmo, de forma absolutamente egocêntrica, e não desgarrou disso diante de nenhum pretexto. Mostrou pra gente. A gente está vendo aqui o mapa prático de execução. Como fazer.
Ninguém tem isso. A gente tem isso em achismos, em crenças, em fórmulas mágicas ou fatias fragmentadas que não convergem com uma única coisa. Aqui não, a gente tem uma bússola muito clara qual é o norte. Você só tem que seguir. Faz sentido isso para você, gente? Vocês percebem o tamanho do potencial que isso tem? Sim ou não? Diga, senhor João Sim. Pedro. Só um pouquinho, gente. Que é isso? Se a compreensão fosse o item mais importante, nós teríamos revolucionado o mundo já, porque a gente compreende tudo, certo? O que a gente está falando aqui é da disposição e permissão que a gente tem para decidir e agir. Para decidir e agir consistentemente, primeiro, decidir ter disposição. E aqui vem um ponto de quebra. Quantas vezes você viu alguém fazendo algo incrível lá, com consistência, com disciplina, e fala assim, nossa, como eu queria ter essa vontade? Já aconteceu com vocês, sim ou não, gente? Pois é, essa pessoa não tem vontade nenhuma, tá? Pode ser que eventualmente ela tenha, ou que seja até difícil parar. Mas no curto espaço de tempo, se ela parar, perde. Nada que é grande. Tudo que é grande é fruto de disciplina, de consistência. Te dá motivação para fazer. Porque é mais do mesmo. O que dá motivação para fazer é aquilo que gera recompensa rápida, imediata e de alta intensidade. Isso dá motivação. Quem espera vontade para fazer algo é criança. É criança. Não somos crianças. Quem depende da vontade para agir, ou quem faz o que tem vontade, não tem liberdade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É escravo da vontade, escravo do desejo, escravo dos anseios. Isso é coisa de menino, de menina. Acontece que nossos pais acabaram ensinando a gente a não ser adulto, a ser menino e menina. O liberto. Acabou? Beleza. A liberdade é você não depender da vontade. É fazer aquilo que disse que faria. Só fazer o que você disse que faria. Não continua esperando que dê vontade. Você não vai sair de onde você está. De repente, nos motivadores, você dá uma olhada depois no seu gráfico dos motivadores, se o seu fisiológico estiver muito grande, de repente você está precisando de remédio. E está tudo bem. Se o fisiológico estiver elevado, às vezes você está com depressão e tá achando que está tudo bem. E não está. Não está. Seu cérebro não está funcionando normal. Você precisa de ajuda. Mas entenda, se você não estiver precisando de ajuda medicamentosa, farmacológica, se você não estiver precisando de ajuda, não, é preguiça mesmo. É preguiça. Ou é molecagem. Desculpa, esfarrapada. Olhe para você, olhe para dentro de você, dá um tapa na sua cara, por dentro de você, e fala assim, chega. Bora, todo mundo vai, chega. Isso. Externalizar isso é fundamental. E sabe um ponto massa aqui? A gente fica tudo confabulando na cabeça, não é? Agora eu entendi, agora está tudo certo. Por que eu peço para vocês falarem com a boca chega, e chega com força? Porque você gera emoção. Quando você gera emoção, você está impactando nele. Quando você está só na cognição, não. Tá? Por isso que isso é importante você externalizar. É fundamental você externalizar. Guardadas as proporções, todos nós somos meninos e meninas aqui, guardadas as proporções. O nosso objetivo agora é a gente se tornar só um cadinho melhor que ontem. Por que a gente perdeu a autoconfiança? Porque eu quis chegar num lugar tal e nunca consegui chegar. A gente não quer chegar em lugar nenhum, gente. O que muda aqui, ó, eu não quero mais a linha de chegada. Eu só quero estar um passo a mais do que ontem. É só isso. Fora disso, não tem mudança que sustenta. O cérebro não permite, nunca vai permitir. Qualquer dieta radical não tem como iludir. Qualquer mudança radical não tem como permear. É ele que manda. No final das contas, ele vai continuar mandando. A gente está usando as brechas que a gente sabe que tem, a gente sabe que a gente consegue gerar nele para promover esse processo de transformação. Faz sentido, sim ou não, gente? Sim. Massa. Vamos para os nossos pontos aqui. Esse propósito, ele é fruto do que você decide fazer com que ele se torne. Essa, eu tive, de verdade, eu passei a madrugada obcecado por concluir todas as histórias. Obcecado mesmo.
Porque nós somos pessoas de pouca fé ainda. Cada elemento que soma aí para vocês fortalece. Fortalece só a compreensão. Eu fiz com muito amor. Eu juro para vocês. Cada história, cada pedacinho, cada uma de vocês. Porque eu sei que isso já acontece. Mas eu sei um pouco mais. Eu sei o como que isso transforma o mundo. A gente tem perpetuadores. Pô, cadê o Machado? Você conheceu o Adilson? Não é um monstro. O cara tá com o cérebro todo danificado, você não faz ideia, velho. De verdade. Tudo ferrado lá. Gente de depressão, de fobia social. Ele continua. Porque o propósito é forte, o propósito é maior que ele. Ele vive o propósito. É cabulosíssimo. Eu juro para vocês. Ele tem a clareza, a tranquilidade, fala assim, ó, eu posso colocar a minha de 9 anos de idade, 8 para 9, em qualquer um das centenas de ônibus escolar rural que eu tenho. Porque eu sei que o propósito da minha empresa é cuidar do bem mais valioso da humanidade. E eles vão cuidar da minha filha como cuidam de todo mundo que está ali. Porque se não for assim, não converte com propósito, não fica. Ele foi procurar mais tecnologia, mais solução, mais previsibilidade com o Machado para entregar mais cuidado. Cuidar. É cabuloso o que a força do propósito faz. Eu queria que vocês se vissem pelos meus olhos. Porque essa potência está dentro de cada um de nós aqui, gente. A gente é esquisito mesmo. O problema é quando a gente quer ser normal. Ou quando a gente quer ser melhor que o outro. É tão ruim quanto. Tentar ser normal, tentar ser melhor do que o outro é a mesma porcaria, é a mesma estupidez. Vamos lá. Nós nos comparamos o tempo todo, certo? Instinto biológico. Só que se a gente tem a clareza que, pô, peraí, isso é um instinto biológico. O instinto biológico é só um instinto biológico. O que importa é o que eu decido fazer com o instinto. Se eu estou me comparando com alguém, independente de quem seja, muda o vetor, volta para você. Estou melhor que ele, estou pior que ele. Não, você está melhor do que você. Você está pior do que você. Só volta para você, só volta para você. Porque a gente não quer linha de chegada, a gente só quer estar melhor do que ontem. Só isso. Curtiu aquilo agora melhor do que ontem. Executar algo do aqui do agora melhor do que ontem. Só um passo a mais do que ontem. É só isso. Estar hoje um pouco melhor do que ontem. Vamos lá, gente. Eu só preciso estar melhor do que ontem. Vai com vontade? Eu só preciso estar um passo. Agora, bora decidir? Eu decido estar melhor do que ontem. Vai, com força de dor. Eu decido estar melhor do que ontem. Então é essa a decisão que a gente precisa tomar. Porque do 6 ao 10, eu tenho que passar pelo 7. Eu tenho que passar pelo 7.1, 7.15 ou 7.19, até que eu chego no 7.2. É só isso. É só isso, é só isso. É a única forma possível de a gente continuar evoluindo e sustentar um propósito forte. Para agora, o que era uma oportunidade, um diferencial, porque nós, lembra aquela frase, o conhecimento liberta. Não é? O conhecimento liberta. Se a gente não agir, não transforma. Não é porque você se libertou que você se... Quando você se liberta, você começa a se incomodar um pouco mais. Se você não sabe o que fazer com isso, você vai dar um jeito de parar de incomodar. Ou seja, o conhecimento que te libertaria vai te deixar obeso. E, convenhamos, está todo mundo gordão aqui de conhecimento, não é não? A gente sabe um pouco de tudo hoje. Vamos lá. O conhecimento liberta. Eu uso ele. Senão, ele me pesa. Ele me pesa. É a gula. Eu só tenho que executar minha formulazinha aqui. Tomo decisão, ajo conforme a decisão tomada. Ou eu estou escrevendo o que eu vou fazer, ou eu estou fazendo o que eu escrevi. Essa é a forma mais monstruosa de performar no mundo. Ou eu estou fazendo o que eu escrevi, ou eu estou escrevendo o que eu vou fazer. Pronto e ponto. Isso faz sentido para todo mundo, gente? Deu essa clareza? Agora a gente tem a compreensão. E a gente tem a decisão.
gente agir com força e vigor, a gente precisa ter a permissão. E a permissão significa romper com o status quo. A permissão significa focar numa única coisa, num único jogo. Esse jogo tem um nome, vocês lembram? O jogo o nome do jogo que a gente joga? É o jogo da minha vida. O jogo da minha vida, da minha vida. Eu tenho que repetir isso, vamos lá. Eu jogo o jogo da minha vida. Eu jogo o jogo da minha vida. Eu tenho que repetir. Porque vão falar assim, cara, isso aí que você está fazendo não faz sentido. Não faz sentido para quem? Cara, você vai se levar para onde? Eu estou me levando para o meu jogo. Quando você joga o jogo da sua vida e se reconecta a ele todo santo dia, entenda, eu tenho que decidir todo dia. Não é decidir agora, acabou. Todo dia. E durante o dia, várias vezes, eu tenho que decidir de novo, porque ele vai me levar para outro lugar. Nesse jogo da minha vida, qualquer comparação não serve para nada. Qualquer comparação, quando eu decido, serve para me devolver para mim. E a minha comparação comigo mesmo? A única comparação sábia. Tá? A outra não é menos sábia, a outra é estúpida. A única comparação sábia é quando eu me comparo comigo mesmo. Quando eu comparo a minha empresa hoje com a minha empresa ontem, meu resultado hoje com o meu resultado ontem, eu hoje com relação a eu ontem. Isso é a única comparação sábia. A outra é instintiva, é biológica, é burra, é estúpida. Faz sentido, gente? Trazendo para nós agora, isso só traz a clareza o seguinte: quanto mais você se importa com a sua reputação, mais estúpido você é. E olha o quão estúpido a gente é. Quem não muda o comportamento quando pega a câmera para gravar? Como eu começo a falar, guardadas as proporções, todo mundo, porque é um instinto, lembra que é um instinto? Eu só tenho que lapidar isso, só lapidar. Aqui, tem muita gente que está aqui, não é da mesma forma como está em casa. Quando você está lá, conversando com um amigo, comigo, por exemplo. Tem gente que está aqui se comportando de uma forma diferente. Tá? Essa gente é eu, vocês, todo mundo tem um cérebro saudável. A gente se comporta. Aqui a gente pensa para falar. E a maior parte das vezes a gente não fala porque a gente pensou. Não é? Estar presente, isso é incrível, cara, em exame de imagem. Isso eu estou vendo no meu mestrado lá nos Estados Unidos. Loucura. Você pega cérebro de líderes de fato, sabe? Cara, você é um líder nato, acabou. É muito doido quando você faz uma pergunta para esse cérebro e uma pergunta para uma pessoa comum. A pergunta para esse cérebro não gasta energia para responder e normalmente não usa muito o córtex cerebral. Não pensa para responder. Já uma pessoa normal, uma coisa a gente pensa, interpreta e joga para o outro como eu acho que o outro gostaria de ouvir ou como não vai afetar minha reputação. E isso, em sinapses, gasta joules de energia desnecessária, uma avalanche, uma loucura de... Você quer ser? Muita energia. Como é que eu vou curtir a jornada se para o cérebro meu, para eu viver a jornada do dia, é sacrificante, é dificultosa, gasta energia? Na moral, se você chega no final de semana e você está exausto, é por causa disso. Se você não vê a hora de ficar sozinho, sozinha, é isso, você está sustentando personagens e tudo quanto é canto e acabando com aquilo que poderia ser chamado de vida de verdade. Faz sentido, gente? Quanto maior o zelo pela sua reputação, mais estúpido você está sendo, mais você está sucateando o seu cérebro, você, o seu futuro, sua vida, tudo que existe ao seu redor. Doeu essa, gente, ou não? Que bom! Só um pouquinho que a Cláudia... Nesse caso que você apresentou, colocou esse entendido aí, aquele exercício de visualização, de fechar, de visualizar, que faz muitas vezes, no caso da comparação do cérebro da pessoa, do líder, que ele já vivenciou várias coisas, então já está pronto a resposta, por isso que não gasta. Não. Seria, não? Não. Por que que eu tenho vontade de ficar sozinho e devagar diariamente? Explica melhor para mim que eu não entendi. Primeiro que a base da felicidade humana, da longevidade humana, está em relacionamentos reais e duradouros. Relacionamentos reais e duradouros significa necessariamente ter conflitos, lapidar conflitos, não ter confrontos. É alinhar a expectativa consistentemente. E as expectativas são desalinhadas o tempo todo. Para eu alinhar, eu gasto energia de matar o óbvio. É óbvio que você sabia que eu queria isso. Eu não sabia. É matar o óbvio. Olha como que é alucinante o negócio. Como que a gente vive de forma estúpida.
Mas, enfim, como isso eu venho sustentando um personagem, Matheus, esse personagem que você sustenta, ele tem vários personagens. Tem desdobramento desse personagem em casa, com o cliente, com o fornecedor, com o amigo, aqui, enfim. Isso faz com que você gaste energia pra caramba. O que ele entende? Lidar com pessoas, relacionamentos, gasta energia. O que você quer? Você quer ficar sozinho. Estou gastando energia demais. Estou gastando energia demais. Quando você se torna visceral, sabe aquelas pessoas chatas? Lembrou de um aí? Aquela que fala tudo que pensa. Lembrou de alguém? Ela não quer ficar sozinha. Ela está cagando se você está gostando ou não dela. Ela gosta de ser ela. E é esse cérebro que eu estou falando que não gasta energia. É isso. As pessoas te dão uma oportunidade mais honesta que nós não somos capazes de gerar para o outro. A oportunidade de você tomar a decisão com base na minha honestidade. Se você decide me amar ou me odiar pelo que eu adoro ser. Pelo que eu adoro ser. Manda, Igão. A Raia mandou aqui, ó. Eu preciso trabalhar mais em mim essa permissão. Eu perco negociação quando eu não me permito cobrar o valor que realmente vale minha entrega. Legal, Raia, você já sabe o que fazer. Quando eu falo assim, eu preciso, eu não passo, tá? Transforme o eu preciso por eu quero. Eu quero significa que você está decidindo. Coloca dia e hora, a repetição, os gatilhos onde você vai agir nisso. E repita, repita, repita e repita. É só isso. Manda, Igão. Vilarino. Luciano, e quando minha bateria social está no negativo no meio da semana e já no final de semana estou exausto? E quando eu falo tudo que penso, me chamam de inconveniente, chato, blá, blá, blá. Legal, e olha que massa, né? Primeiro, quando a gente deve falar aquilo que a gente pensa? Sempre. Sempre que me perguntam. Você quer algo mais incrível de gastar energia do que ficar pensando como o outro vai te ouvir? É você responder aquilo que ninguém te perguntou. Sabe por que a gente adora isso? Reputação de novo. É mesmo viés, cara. Mesmo viés. Vamos lá. Eu tenho simplesmente que curtir a jornada. É muito louco. Eu aprendi isso aí quando era mais jovem, na balada. Quando eu ia na balada para pegar a mulherada, eu ficava ali, como que eu tô, como que eu não tô, aquela lá olhou, não olhou, acho que é um sinal, acho que não é. Pegava nada. Nem gripe, saía de lá saudável. Mas quando eu ia para curtir, cara, que incrível que era. E demorou para eu entender esse troço aí. Mas estava curtindo, cara, de repente olhava, tá olhando para mim? Pô! Tem um camarada que saia comigo, ele falava assim, eu não pego nada porque preto, pobre, moro longe, não vai ter jeito. Eu colocava, cara, feio, novo, sem talento, eu não vou pegar nada. Mas, cara, comecei a aprender um negócio, vai e curte. E é muito louco, porque quando você está visceral, o que o cérebro humano está o tempo todo medindo? Ele está comparando, não é? O tempo todo. Por quê? Ele tem que identificar ameaças, oportunidades, ele tem que sobreviver. Então, ele está o tempo todo alerta. E é incrível como a gente detecta a genuinidade do comportamento humano. Isso é natural. É automático nele. Você vê quando o cara está congruente, não dá, não bateu o santo, não bateu a congruência do como ele fala com o que ele fala. Quando você está visceral, Vilarino, Matheus, visceral cara, você tem algo para fazer? Fazer. Curtir aquilo. Mas tem gente que entrou. Volta para você. Cara, estou focado nisso, aí entra alguém no elevador. Tudo bem. Foca em você. Não sei se vocês perceberam, mas eu estava focado. Alguns foram tentar falar comigo, e aí alguns eu só chacoalhei a cabeça, outros eu fiz assim, alguns já estão acostumados com isso aí. Mas, eu estou cagando se vocês vão me achar simpático ou não. Porque eu quero curtir esse momento. E eu estou aqui para dar o meu melhor. Só que a gente não se permite fazer isso. E quando eu não me permitia fazer isso, cara, a gente crescia de ponta gota. Hoje a gente consegue ajudar muita gente no planeta inteiro, porque eu decidi dar a opção honesta para vocês de me chamar de cuzão ou de gente boa. Ou de focado, que seja, ou de mais ou menos, dane-se. E de verdade, eu sinto que eu estou cumprindo com o meu propósito. Isso para mim é o que importa. E isso é o que tem que importar para qualquer ser humano, o que deveria importar para qualquer ser humano. Dá opção honesta para o outro, chamar do que você quiser. Do que ele quiser. Porque a opinião do outro só precisa ser a opinião do outro. Só isso. Entendamos, então, para a gente consolidar isso aqui, que a gente tem passo prático para fazer aqui. Quanto maior a sua preocupação com a reputação, maior seu nível de estupidez.
o maior nível de distanciamento do futuro que você poderia ter. Porque você está preso no presente que você criou, na identidade que você criou, na reputação que você criou. Tá? Isso não vai mudar da noite para o dia, mas você pode dar um passo por dia. Um passo por dia. Uma exposição por dia. Uma resposta genuína por dia. Um não por dia. Um dá licença por dia. Um eu não gosto por dia. Eu não quero. Um eu não quero por dia. A gente chegou ao cúmulo de estar na rua. Alguém pedir dinheiro, a gente fala assim, não, eu não tenho. Vai ser desonesto assim lá longe. Como eu não tenho? Lógico que eu tenho. Todo mundo tem dinheiro, caceta. Pode não estar no bolso, pode estar no banco, ou não estar no carro, ou que está na bicicleta, mas todo mundo tem. Não diga eu não tenho dinheiro, porque isso representa como você lida com dinheiro. Isso é muito escasso. Jamais diga uma mentira dessa. Quando você justifica para o seu filho, para os seus amigos, para o seu cliente, ou para o seu time, que a empresa está sem dinheiro, é a maior estupidez que você pode fazer. Você tem dinheiro para aquilo que é relevante, para aquilo que importa de fato. Eu sempre digo, eu tenho dinheiro. Ah, mas eu vou comprar isso aqui. Não vai comprar isso aqui. Por quê? Porque eu não quero, porque não é relevante, porque não é o momento, porque não é oportuno, porque não gera resultado. Vida. Passar para esse modus operandi perpetuador agora é quando você decide o que você quer e o que você não quer. Você que decide. Faz ou não. E vai ser cabuloso quando você se posiciona assim diante do seu cliente. Tem cliente que vai te achar arrogante. E tomara que nunca mais volte, até que ele entenda que ele deveria ser igual a você se ele quer protagonizar uma vida. Simples assim. Simples assim. Ou ele é, ou ele vai ser. Deixa ele evoluir. Se ele quiser sua ajuda, você ajuda. Se ele não quiser, deixa ele evoluir, porque vai voltar. Manda, Vitão. Quando a gente começa a praticar isso aí, tipo, da gente se expor na rede social, a gente ter esse posicionamento, se a gente não for consistente nele, vai ser um grande desafio sempre, ou sempre tem esse desafio, sempre tem esse medo, porque só te dar um contexto rápido, tipo, expõe na internet, desafios, só que ainda assim tem um certo receio, tipo, eu queria gravar um vídeo aqui pro grupo lá que eu tenho, só que tem um certo receio, tipo, e é o mesmo receio de sempre, sabe? Entender se ele fica menor, maior ao tempo. Tanto exposição na rede social, quanto o esporte, quanto negociação para venda, para ampliação de negócios, tudo isso, sabe quando vai se tornar natural? Nunca. Nunca. Não crie essa expectativa. Sempre que você cria expectativa na mudança, você está criando expectativa na linha de chegada. Sempre. É a mesma coisa que a gente está agindo. Entenda. O que eu tenho que curtir? Justamente esse desafio. E o ponto mais importante, se você está performando de fato, você vai ver que a dificuldade nunca vai diminuir. Vai aumentar a potência, mas a dificuldade continua a mesma. Vai aumentar a abrangência, mas a dificuldade continua a mesma. Por exemplo, aquela subida não era difícil subir? Você está aumentando o ritmo, não está? Continua tão difícil quanto, não continua? Só que você entrega mais potência. E você quer mais. De repente você se vê lá, às vezes você está até mais difícil que antes, mais dificultoso, fisiologicamente falando, que antes. Mas você está entregando a potência que você nunca entregou. É isso é performance, tá, gente? Não é para ficar fácil. Se fica fácil, desconfia, tá errado. Não é para ficar fácil. Não tem fácil. E também não pode ser difícil, porque o difícil e desafiador é questão de mentalidade. Se não faz sentido para mim subir aquela subida, vai ser difícil. Se aquela subida é só parte do percurso, vai ser desafiador. É a mesma coisa, vista por prismas diferentes. Faz sentido, gente, sim ou não? Diga. Esses exemplos que você citou, é a pressão, são situações de pressão que a gente se coloca, os desafios, no caso, que se falar, a dificuldade ela não vai passar nunca, né? Sempre vai ser difícil, mas a gente vai colocando mais potência. Essa potência é o quê? É saber lidar com a pressão melhor, lidar com a situação? É tipo neuroticismo? No caso específico da rede social, você vai se tornando mais genuíno, mais visceral. Isso é mais potente. Você não tem que gastar mais energia. Como que eu vou gravar? Não, você vai ver que, cara, você vai abrir e vai começar a gravar. Qual vai ser a dificuldade? Você manter frequência, você manter a profundidade, você abordar novos temas. Sempre vai ter um novo desafio se você quer performar mais. Você entrega mais potência, sim. Mas um ponto de atenção aqui, tá? Aquela sua dúvida, por que é difícil para você, te causa mais obesidade do que potência, tá? Por que eu não consigo tal coisa? Porque você não continuou até conseguir. Simples assim.
sempre vai entrar. Ele dá um jeito. A nossa curva de performance é sempre assim, ó. A gente está aqui na homeostase, na estagnação, a gente vai começa a performar, ela estagna de novo e cai. Sempre. Ele vai dar um jeito, é uma curva em S. Vai assim, 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 assim. São vários Szinhos que a gente vai criando. Quem passou pelos perpetuadores, Class, University lá, lembra disso. Você entrou, a cabeça explodiu. Oh, que massa, viu um monte de coisa. De repente, saquei tudo. Está na merda de novo. Aliás, nas fezes. Só referente que você falou do cérebro que gasta energia quando está dando uma resposta e do cérebro de um líder que não gasta. Porque ele, sim, ele fala sem ficar pensando tanto. Existe um filtro, tipo, quando eu posso começar a fazer isso e não prejudicar, ou é só... Vou falar daquilo bom. Tem do que eu assisto, do que eu estudo e tem do que eu pratico. Do que eu pratico, eventualmente vocês vão me ver fazendo assim, ó. Quando eu faço assim é porque eu estava tentando racionalizar alguma coisa. Cara, para mim sempre foi difícil. Tá difícil, eu sei, provavelmente vai se tornar mais desafiador ainda. Mas é muito doido. E quando às vezes eu falo uma coisa que está mais maquiada, eu faço assim, eu volto e falo de novo. Ó, viu? Falei isso aqui que não ia dar, mas é mentira. É que eu não quero mesmo, tá? Começa a fazer. Começa a fazer. Não tem dose. Esquece da dose. Eu me tornei um pouco melhor. Ponto. Boa. Onde está o viés aí? Ó? Eu vou começar a falar quando me tornar. Linha de chegada de novo. É só aqui agora. Só aqui agora. Cara, é muito massa que vocês estão com a mentalidade bem aberta agora. Bem aberta mesmo. Parabéns, velho. Que top. Vocês estão enxergando, né, o nosso... Sempre a vontade da conclusão e a experienciação da jornada. É a experienciação da jornada. Você nunca vai se tornar nada. Porque o que você é agora. Agora. O que você vai ser amanhã é fruto do que você está fazendo agora. Se não fizer isso agora, você não se torna amanhã, porque amanhã é consequência do agora. Beleza? Ponto máximo aí. Qual é o seu propósito? O propósito do seu grupo, do seu bando, do seu negócio? Fala aí com a sua boca aí. Qual é o seu propósito? Olha que massa. Dá para deixar mais massa, hein? Qual é o seu propósito? Eita, não massa ainda. Qual é o seu... Nossa. Cara, eu não sei, aqueles que se permitiram talvez se arrepiaram, se emocionaram. Mas isso aí é o Magic Kingdom, é o nosso parque da Disney World. E é mesmo. E ponto importante, tá? Não tem igreja que se sustente, que não tenha, sem fiéis, com frequência. Isso tem que ser alinhado toda semana. Toda semana, no mínimo uma vez por semana. De preferência todo dia. Melhor dos mundos, várias vezes ao dia. Se você não está fomentando esse propósito empresarial todo santo dia, ou pelo menos uma vez por semana de forma mais sistematizada, ali, junto com as pessoas, como que a gente torna isso? Leia essa história, pergunta para ele o que ele entende disso, como isso se transforma em realidade. Isso não vai existir. Que a gente continue indo na igreja todo domingo, todo sábado, todo final de semana, ou que seja dia de semana, e a gente nunca pegou na mão aquilo que a gente acredita. Porque fé, ela não é racionalizada. A fé lúcida é aquela que você sente. Cuidado para racionalizar, ficar tentando racionalizar aquilo que não é possível. Enquanto na racionalidade, você só está compreendendo. A gente muda a nossa realidade quando a gente age. E quando a gente age, a gente sente. Nosso objetivo é isso. Transformar essa teoria que está escrito aí em prática e resultado todos os dias. Tem revoluções acontecendo. Tem a revolução nesse momento lá na Escudo, inclusive, né, João? Do grande desafio de sair da linha de chegada, do ganho de medalhas consistentemente, é recorde de faturamento para, peraí, é o piso de faturamento, não é? Depois de 2 anos, ele está conseguindo com esse padrão de comportamento de negociação para fechamento da meta. Não é mais fechamento da meta, é piso. E agora vamos entender uma coisa. Por que é piso? Tudo que você fez ontem para gerar o resultado que você fez ontem, você concorda que o resultado que você teve ontem
foi fruto da capacidade que você tinha de gerar aquele resultado? Sim ou não? Uma consequência, uma colheita do que você plantou? E se você plantou e colheu aquilo lá, faz sentido dizer que você hoje é capaz de plantar e colher mais do que você fez ontem? Sim ou não? Por isso que não esquece da meta. Quem foca em meta é estúpido. Gera estresse pra caramba. Você até atinge metas, mas você não mantém consistência. Suas metas vão ser assim, tum, 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 tum. Até começa, tum, 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 tum. Isso você se estressa, ou morre, ou fica doente, daí por diante. É piso. O resultado que eu tive ontem é o piso. Hoje, um melhor que ontem. Amanhã, um melhor que hoje. Fazendo isso, a Escudo está atingindo, por consequência, acabou o mês, ele ultrapassou o recorde histórico de toda a empresa, de toda a existência da empresa, nem acabou o mês. Mas veja, o objetivo não era atingir a meta. O objetivo é melhorar o piso todo dia. É isso que você fez, irmão? É Gustavo? Gustavo o quê? Você que é o rato, então. Gustavo Escudo, eu só conheço o rato. Ratoshinsky, é o que isso? Russo, polonês? O que é? Polonês. Tá? E é isso que a gente quer para os nossos negócios, tá, gente? Manda, Renatão. Senão você nem, né? Não. Tá. Mas assim, o que eu trazendo a minha experiência, o que eu tenho sentido nos últimos meses é que o propósito de vida muitas vezes tem me atrapalhado muito no propósito da empresa. Porque, por exemplo, quando a nossa jornada aí, meu propósito é empreender. E eu tenho percebido que eu estou entrando em estado de fluxo muitas vezes nessa parte de empreender, e empreender dentro da própria empresa, de algumas coisas que, minha mente viaja, o negócio vou tentando materializar. Mas eu tenho percebido que daí muitas vezes eu deixo cair o propósito da empresa, que é a fidelização, porque eu entro num estado lá, parece que eu esqueci do outro, muitas vezes. Quem fez perguntadores tem a clareza do propósito de vida. Arranja um café para mim, por favor. Olha só, o propósito de vida é o seu modus operandi de 360 graus. Onde você está, você empreende. Você enxerga oportunidade onde todo mundo está vendo dificuldade. Você materializa soluções que as pessoas estavam preocupadas mais com o problema. Onde você passa. Acontece que isso é igual o Ciclope lá dos X-Men. Sem óculos. Para onde olhava, matava tudo. Qual que é o nosso objetivo? É treinar. Treinar com foco. A partir do momento que eu tenho um propósito empresarial, eu tenho o meu papel nesse propósito empresarial. O meu propósito de vida se fomenta junto com os demais para materializar o propósito empresarial. Esse aqui é o meu legado. Mas qual é o meu papel dentro desse propósito empresarial? O meu propósito de vida. Esse é o meu papel. Então, eu sou o empreendedor desse ecossistema da fidelidade, da fidelização. Como? Se eu sou aquele que transforma possibilidades em realidade, eu só tenho que transformar isso aqui dentro. Desafio. A gente sabe que todo superpoder traz uma super fraqueza, não é? Como um bom empreendedor, eu sou muito bom em analisar, direcionar, voar, viajar, criar, idealizar as coisas, falar assim, cara, a gente consegue experimentar. E eu experimento. Mas eu sou péssimo em deixar rastro. Eu dou pegadas na areia e vai se apagando. Por isso que eu digo assim, jamais queira sair do operacional. Que Elon Musk não está no operacional, não é? Só está no estratégico. Não. Ele está lá no operacional, sim. Cadê? O que deu? Não deu? Traz para cá. Vem você. E aí? Você? E você? É insano. Todos eles. No operacional desse momento da sua jornada. Por quê? Nosso objetivo é sermos expulsos dos operacionais. Não tem que estar. Mas eu preciso ter alguém, e aí que é o desafio. Ter alguém paralelo a mim, infinitamente melhor do que eu naquilo que eu sou péssimo. Se eu sou ruim em ter consistência, e confabulo do meu desafio que você, meu desafio de deixar rastros, de ter controle, registro, processos, cara, não é o amor da minha vida. Mas se eu olhar para 3 anos atrás, eu jamais imaginaria que eu teria essa consistência hoje. Mas nunca na vida, cara. Mesmo. É impressionante quando você começa a fazer e só quer ser um pouquinho melhor do que ontem, passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, e fala assim, cara, na moral,
Assim, você nunca vai sentir que você está bom nisso. Mas se você olha para trás, lá atrás, você nunca imaginaria que você estaria do jeito que você está hoje. E é sempre só o começo. Então, só está assim porque eu estou fazendo da forma como eu prefiro, não da forma como precisa. Tá? E aí que está o desafio. Tem uma frase que eu adoro lá, assim, sem mentores, sem legado. E para mim é muito claro. Eu tenho que lembrar disso sempre. Sem mentores, sem legado. Se eu estiver sem mentoria, eu sei que eu estou tropeçando na minha vontade, fazendo do meu jeito. Escolha os seus. Escolha os seus. Que contraponham as suas razões, mas que converjam com o seu propósito, seus princípios e valores. Escolha os seus. Acabei de comprar uma agora, paguei 60 mil em uma. Porque não tem como você estar melhor do que ontem. Não quando diz respeito à evolução de mentalidade. Alguém perguntou alguma outra coisa? Vamos para frente, então. Tudo isso aí é só para a gente trazer a responsabilidade em cima do nosso propósito maior, tá, gente? Nosso propósito empresarial. Isso não é oportunidade, isso não é vantagem, não. Isso é responsabilidade sua com o mundo ao seu redor. Porque se você tem algo nas suas mãos, que é capaz de melhorar o mundo. Isso é vantagem ou obrigação? E a gente ainda fica de olho no que o presidente está fazendo ou deixando de fazer, não é? Olha como a gente é hipócrita. A gente está mais preocupado com o que o outro está fazendo ou deixando de fazer do que a gente assumindo a nossa responsabilidade no que a gente deveria estar fazendo. E convenhamos, vamos lá, vamos nos tratar agora de fora, vamos olhar de fora, como eu estou me comportando. Eu tenho nas minhas mãos a capacidade de mudar o mundo. Vocês têm ou não têm? Tem ou não tem, gente? A gente tem. Qualquer coisa que você esteja analisando o outro, fazendo ou deixando de fazer, significa a ausência sua dentro de si mesmo. Isso faz sentido? Sim. Então vamos lá, não é agora o quanto eu sinto que eu posso, que isso aqui vai ser entendido. Não, caceta, isso aqui é responsabilidade, meu. Enquanto você não tinha essa consciência, ó, era levinha a vida. Agora você tem. A questão aqui é se você vai assumir a sua responsabilidade ou não. É só isso, é binário. Ou é sim, ou é não. Porque se é sim, não tem desculpa. Se é sim, você decide jogar esse jogo, sim ou não? Sim. E a regra é essa. Lembra do Bernardinho? Do vôlei? Ele sempre dizia o seguinte, você tem a opção de jogar ou não. Mas se você decidiu jogar, você não tem a opção de reclamar. Você está no jogo. Joga o jogo. E é simples assim. Vocês têm a opção de jogar ou não. Eu tenho a opção de jogar ou não. Agora, se eu decidir jogar o jogo, não faz sentido eu reclamar. Faz sentido ou não? Não faz sentido mesmo. Cara, não, nossa, porque tá difícil. Lógico, não é para ser fácil, é para ser feito. É a minha responsabilidade. Se apresente e dê o seu melhor. Se apresente e dê o seu melhor. Ah, não deu hoje. Beleza, acordou de novo? Vai de novo. Foi o seu melhor? Putz, foi, hoje foi. Parabéns. Não acabou aí, porque amanhã você consegue fazer melhor ainda, mas a gente quer aplauso, a gente tem um monte de dependências, essas ausências de permissão, que faz com que muitos de nós queiramos aplausos. E agora vocês abrem motivadores de vocês aí, ó. Sim, senhor. E deixou melhor ou pior? É isso, cara. Olha só, motivograma. Nossa Senhora. Minha mão está cada vez, meu braço está cada vez mais curto. Esse aqui, ó. Tá vendo o primeiro aqui, que é a autorrealização? Esse é o desafio do jogo. É você aprender a se motivar pela autorrealização. O Adilson Chiro, a última vez que ele fez deu 35. 35. 35 é julgado pelas pessoas como um 4. Esse cara aí só pensa nele. Tá, julgado pelas pessoas, é diferente. Psicopata é aquele que não tem a capacidade de praticar empatia, não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Esse é um psicopata. Mas aqui não é que ele não tenha capacidade, é que ele não tinha tempo para isso. Estou falando antes dele adoecer. Ele não tinha tempo para isso, ou seja, não tinha foco para isso. Coloca a mão assim, entre eu e vocês. Olha para a mão de vocês. Ó. Vocês estão me vendo, olhando para a mão de vocês? Agora, deixa a mão onde está e olha para mim.
Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo a sua mão? Uma fumaça, né? Isso é foco. Se você está focando numa coisa, a outra fica embaçada. Esse motivador de autoestima aqui, 30, legal. 28, bacana. 25, cara, tá fácil não. 20, pô, aí, será que tem que fazer isso aqui mesmo? O que acontece aí? Motivador de autorrealização é quando você aprendeu a gostar de coisas, fazer coisas, mesmo que ninguém veja, mesmo que não dê dinheiro, mesmo que ninguém te reconheça. Quanto menor a pontuação que você tiver aí, menos tesão você tem de viver para você. Maior necessidade, maiores as dependências que você tem, que aí vem a sequência embaixo. Autoestima. Todos os de baixo competem com a autorrealização. Tá? O objetivo nosso não é eliminar os de baixo, não. É a gente ampliar o de cima, usando os de baixo. Autoestima, veja, olha isso como competição, as barrinhas aí, tá? Imagina que são as barrinhas, como se fosse 30 pontos, 20. Todos os demais ali, os da sequência, estão roubando pontos do autorrealização. Então, lembra, ele está roubando ponto da minha autorrealização. A autorrealização é o creme da vida. A autorrealização é... Cara, esse cara é maluco. Aquele Ayrton Senna, ele se separou da esposa, renegou o legado do pai dele, era visto como um cuzão do caramba, vingativo, não era aquela firula que pintaram lá naquela minissérie, não tinha nada a ver aquilo foi muito bonito. Mas o cara, para aqueles que conviveram com ele durante a jornada, ele era grotesco. Ele é arrogante, era egocêntrico, egoísta. Agora todo mundo aplaude o cara, porque ele simplesmente teve amor próprio. A autorrealização remete a amor próprio. E estava obcecado lá. Devia ter lá o seu autorrealização 35, 35, vai. Mas que eu ainda acho que eu não lembro se eu já cheguei a ver mais que 35. Não lembro mesmo. O que destacou foi o 35. Mas voltando para nós, autoestima é quando você precisa de aplauso, de reconhecimento. O meu do autoestima ali é elevado. Tem uma ideia assim, mesmo sabendo disso, ele não sai de lá, tá? Mesmo sabendo disso, quando eu vou lavar a louça no final de semana, eu espero no mínimo um, nossa, que bom que você lavou. Ah, obrigada. Isso. Aí eu lavei, beleza, volta para mim. Ficou massa? Olhei assim, ficou. Você está feliz porque você que fez? Você consegue olhar e falar assim, eu que fiz? Não. Então deixa eu lavar de novo. Juro para vocês. E você vai lá e lava de novo. Eu lavei de novo. Agora foi eu que fiz. Se falar que tá ruim, dane-se, porque eu com o que eu fiz, porque eu fiz para mim. O que eu estou fazendo? Estou usando o viés de autoestima, é uma distorção de realidade, para fomentar a autorrealização. Porra, peraí, já que estava esperando, agora identifica que estava esperando, já não é mais um viés, é uma decisão. O viés associativo seria o seguinte, lavei a louça, aí vem, fica esperando assim, nossa, que bom que você lavou, nossa, eu gosto tanto que você me ajuda, ainda bem que eu sou casada com você. Isso é o viés de associação. É quando você quer ser amado, você é importante para outra pessoa, a vida da outra pessoa se torna melhor porque você está ali. Tá? Isso é associação. O segurança já é assim, pô, eu vou lavar a louça. Se isso aqui dá um sustento suficiente para a gente estar seguro aqui. Então, eu só vou lavar se isso aqui dá dinheiro. Ou se manter estabilidade, por exemplo, na relação. Isso é o outro lá, que é o segurança. Você consegue se identificar na lavação de louça? Sim. 60 graus. Já o fisiológico é o seguinte: o fisiológico está elevado, lavar a louça não. Eu preciso descansar, estou cansado. Nossa, para. Gente, está difícil aqui, eu tenho que lavar a louça ainda. Esse é o fisiológico elevado. Cara, tudo que é acima de 10 ali, ele está pegando vontade sua. Tá, até 15 ali é um... Sim, 14 ali é um parâmetro aceitável. Passou de 15 ali, merece atenção. Agora, merece atenção. Assim, a vida está mais dura para você do que de fato ela é.
Eita, autorização 14, tá certo isso? Quem colocou esse ponto aí? Então tá. Ó, o que está acontecendo? Fisiológico, extremamente elevado. Cara, se o fisiológico é maior do que a autorrealização, ponto de atenção aqui, tá? Você está com danos aí. Sistema, principalmente, sistema dopaminérgico e principalmente, e serotoninérgico. Isso é um estado de depressão. Tá? É um estado de depressão. Ah, eu tenho depressão. Não, é um estado de depressão. Você nunca passou, é porque você nunca percebeu, mas a gente passa por isso. Tá? É importante você ter clareza disso aqui, saber o que tem que ser feito. O que gera isso muito fisiológico? Cara, burnout, tá ali, pressão, tá difícil, enfim, aí eu vou estressando, a vida tá muito difícil, eu preciso me preservar, preciso recuperar, preciso dormir um pouco mais, preciso... Tá em alguns lugares. Sexo, sono, bebida, o que é fisiológico. Eu vou te contar, vou procurar motivação nisso. Nossa, ainda bem que terminou. Vamos abrir uma aqui. Sextou. Fisiologia 14, tá bom? O bom, sabe qual que é o bom mesmo? É o melhor que ontem. Esse é o bom. O igual ontem já não é tão bom. O pior que ontem, aí é ruim. Vamos aos pontos. Não é o fisiológico isoladamente. É como eles estão se comportando e como você está lidando com isso. Eu sei que nos meus vieses, entenda, vieses, distorções de realidade, de autoestima, de segurança, isso vai acompanhar você para a sua vida inteira, malandro. Quando eu falo assim, me desvencilhei do que vão pensar de mim, me desvencilhei se vão me aplaudir ou não, ô burrão, você acabou de estagnar de novo. Eu tenho que ter essa clareza comigo, eu estou falando de mim, Luciano. Porque de autoestima para mim é necessário. Está ali nos meus viés, eu uso ele. Sabe o que eu uso? Vocês viram que eu posto todo dia, acordei tal horas e pedalei tal horas? Porque como eu sei que eu gosto de aplausos, que me aplaudam pela minha disciplina, não pelas minhas conquistas. Que me aplaudam pela minha jornada e não pelas minhas conquistas, não pela minha chegada. Usar isso em benefício daquilo que você quer que aumente, aquilo que você quer que crie, que cresça. É só isso. É só isso. Então, em vez de ficar procurando aplausos porque eu conquistei isso, porque eu terminei aquilo, não. Eu estou ali. Se me aplaudirem em cima da minha disciplina, eu vou ficar mais feliz ainda. Mas eu já estou dentro da disciplina. Então, olha só, eu estou usando... Não, isso aqui me motiva mais? Motiva. Por quê? E várias vezes, eu já me peguei de manhã. Putz, esqueci de postar. Parece que não foi a mesma coisa. Não, peraí, Luciano. Mas você fez, tá? Você fez, cara, tá legal. Vai lá, vai pro próximo. Posta o próximo. Aí eu posto o próximo. Isso faz com que eu mantenha a consistência lá no story que tem que ter, que o Stoner manda fazer. Né? E ainda tem uns aplausozinhos de vez em quando. Usem isso a benefício de vocês. Pontos importantes aqui, quero trazer. Sabendo disso aí, para a negociação, você já sabe onde vai lambuzar você. Quando você entra na negociação, se a autoestima está elevado, você vai querer aplausos. Dá uma mais esfriada aqui. Tá calor para vocês aí, gente? Tá bom? Tá bom? Então não esfria nada não, tá bom, obrigado. Aqui começou a ficar quente agora. Vamos lá. Se a associação é importante para você, você vai ficar pisando em ovos para vender. E sabe quando a associação é elevada, o que você faz? O dinheiro do seu cliente vale mais no bolso dele do que o seu produto, do que a transformação que o seu produto ou serviço é capaz de gerar na vida dele. Levado a isso. Outro dia, não vou falar quem foi, mas falou assim, cara, mas eu vejo sangrando meu cliente quando ele tem que pagar 5 mil para mim por mês, cara. Sangra. Tipo, eu vi essa pessoa sofrendo. Cara, peraí, vamos parar aqui. Olha o nosso propósito. Olha a capacidade de transformação que o nosso produto e serviço gera na vida dessa pessoa. Se estiver sangrando para ela pagar 5 mil nessa transformação que é capaz de gerar na vida dela, é porque ela está enfiando isso aí no orifício anal. Pô, pera, então volta. Se está sangrando, porque ela está colocando um errado. Traga de volta. O que você tem que fazer com esses 5 mil? O que você tem que fazer com esse produto e serviço? É isso aqui, ó. Você está fazendo isso? Não. Então não faz sentido, pô. Se você não fizer isso, 5 mil é caro. Se você fizer isso aqui, 5 mil é nada. Simples assim. Só que sabe qual que é
esse viés associativo ou de autoestima, acaba chamando a gente, cara, mas e se ele não fizer? Não é essa a dúvida da gente, normalmente? Hein? Se eu entregar e ele não fizer, e se ele não usar? E se ele não transformar? Aí o que a gente faz no processo de negociação? A gente avança para fazer ele comprar ou a gente recua? A gente recua. Pior, a gente dá desconto. Ah, porque se não materializar, a culpa vai ser minha. Não é de quem é a culpa, é de quem é a responsabilidade. Pô, peraí, ele tem que materializar, ele tem que, mas ele sabe disso? Ah, lógico que sabe, lógico não existe, lógico é óbvio. Senta aqui, malandro, vamos lá, ó. Nosso beabá é esse, meu papel é esse, o seu é esse. Quem não está cumprindo no papel aqui? Está cumprindo o seu? Não. O que quer de mim? Quer que eu vou aí? Vamos fazer junto? Mas vamos fazer, porque esse dinheiro aqui é nada perto do resultado que ele tem que se transformar. Faz sentido, gente? Mas entre demandar energia para chegar lá, pegar na mão, ligar para ele, ligar, não, eu prefiro mandar mensagem. Para! Negociação é em tempo real. Negociação é em tempo real. Mandar mensagem, vídeo, o que quer que seja, é troca de informação. É mediocridade. É preguiça. Preguiça. Negociação. Falando, então tá aqui. Deixa eu abrir por câmera mesmo. Não sei se vocês perceberam, mas quando eu vou ligar para vocês, normalmente eu ligo por câmera. Se vocês não quiserem me atender, é opção de vocês. Melhor pedir desculpa do que ficar pedindo licença. Não é nosso lema? Se tiver que pedir desculpa, essa mais licença, não. Então, o que é que está acontecendo? Ah, isso. Alguns de vocês, pode que vocês escorregaram e decidiram levantar a mão. Eu ligo. Eu não atendo ninguém, mas eu ligo. Vocês sabem disso. Nunca atendi ninguém. Se eu estiver defecando, olhando para o celular, aí tá ali, oportunizou, eu vou te atender. Mas eu não lembro da última vez que eu atendi uma chamada. Meu telefone serve para eu ligar. Mas voltando para nós aqui. Assim, trazendo isso para dentro de nós, cara, entre demandar energia para alinhar a expectativa com o meu cliente, para gerar o resultado que nós deveríamos gerar, eu prefiro falar assim, não é o momento dele. Ou pior, não é meu perfil. Ou ainda a gente joga o divino, né? Não era para dar certo. Ou pior. Acho que é porque Deus não quis. É que ele é Deus, né? Porque se não fosse, ele ia olhar para baixo e falar assim, ô infeliz, colheita e plantio. Você sabe o que é colheita e plantio? Não, né? Então, tchau. Vamos para a próxima. É porque... Ele deu a regra, plantio e colheita. Agora vamos para a nossa aqui, negociação. Vamos entrar em negociação agora. Nesse exato momento do processo, você passa mais um aí, Igão. Vamos lá, gente. Ó, vocês conseguem ler daí, não? Vender nosso propósito todos os dias para mais gente, cada vez melhor, sempre. Vamos lá? Vamos ler aqui junto? Consegue enxergar aí, então? Nada, né? Vamos lá, todo mundo de pé, mão no coração aqui, ó. Mão no coração. Vamos lá. Venderei todos os dias para mais gente, cada vez melhor, sempre. Mais uma vez. Venderei todos os dias para mais gente, cada vez melhor, sempre. É isso, gente. Ponto máximo aqui. Nunca foi sobre dinheiro. É sobre gente. Nunca foi sobre dinheiro. É sobre gente. Mas sem dinheiro, não tem mais gente. Vamos lá. Não é sobre dinheiro. É sobre gente. Mas sem dinheiro, não tem mais gente. Sem lucro, você não chega em mais gente. Sem vender mais, sem vender melhor e sem vender de novo, você não chega a mais gente. Dinheiro é uma fonte de energia só neutra. Neutra. Ela se torna positiva ou negativa de acordo com o que você faz com ela. Mas se eu não amo energia, eu não tenho. Aquilo que eu não amo, não quero, não tenho.
Faz sentido, gente? Sim ou não? Sim. E não é falar assim, então não é pelo dinheiro, é pela gente. É pela gente. E eu tenho que ter cada vez mais dinheiro para chegar a mais gente. Dinheiro é uma fonte de energia neutra necessária. Só que a gente tem um monte de breques aí na gente, aí, um monte de travas. Pergunta. Quem gosta de dinheiro aí? Fala eu. Olha, já foi pior isso, hein? Quem gosta de dinheiro? Fala eu. Quem ama dinheiro? Fala eu. Vocês viram que foi mais fraco? Gostar e amar. Qual o problema de amar dinheiro? Vira escravo do dinheiro? Olha só. Eu falo que eu amo dinheiro, não de amar, mas eu amo dinheiro, eu amo pessoas. Olha a mentalidade escassa. Como o cristianismo é mal interpretado. Vamos lá, gente. Quanto mais dinheiro eu tenho, se eu tenho propósito, mais pessoas isso me traz. Você amar pessoas, mesmo porque pessoas é tudo que existe. Só que sem dinheiro você não cumpre o seu papel. Ame dinheiro, sim. Mas eu amo mais dinheiro, mais pessoas. Eu amo os dois. Porque um me leva ao outro. O outro me leva ao um. E é fantástico isso. Diga, Gustavo. É a energia. Você não vai fazer uma pilha. Coloca ela no brinquedo. É isso. O dinheiro por si só é só dinheiro. Coloca ele no brinquedo. Quanto mais dinheiro, mais lucro a gente tem, mais gente a gente ajuda. Mais histórias dessas a gente concretiza e materializa. Quando você se pegar dando desconto, se estapeie. Não permita que ninguém sucateie o seu propósito, principalmente você. Principalmente você. Não faz sentido você dar desconto. Entenda que se você não vende produto e serviço, está aí. Nenhum de nós aqui vendemos produto e serviço, a gente vende uma transformação. Como que essa transformação pode valer o mesmo que um produto ou serviço? E que sentido faz de desconto? Eu não tenho nada que ninguém vende, aliás, ninguém vende o que eu vendo. Faz sentido, gente, sim ou não? Aqui é que vem o nosso compromisso de necessariamente aumentar dinheiro. Você passa o slide ali, Igão? Para isso aí, ó, vou passar um método rapidinho aqui. Pode ir. Aqui é o pitch que vocês criaram, tá? Pode ir para o próximo lá, de 20 segundos. Rapport, só algumas informações. Toda negociação precisa de rapport. É rapport? É você conectar, você usar da simpatia, da empatia, para permear ali a outra pessoa e confiar um pouquinho em você. É a primeira conexão, tá? Rapport. Ou simplesmente conexão. Alguns pontos importantes. Ontem o Pedro Machado falando, ele falou assim, mas a geração X, geração Y, Boomer, enfim. Algumas características específicas dessas gerações, tá? Não é rotulando, mas a maior parte delas tem esses comportamentos aqui. Boomers, aqui não está a data, mas está aí no material de vocês, na apostila tem mais exemplificado. Foi depois. Não, foi porque você citou lá. Vocês acharam na apostila alguém? A parte de rapport científico, está na apostila. Esse aqui é o slide. São duas coisas, dois materiais diferentes. Tá aí? Boomer é de que ano? Tá. Quem nasceu até 1964 se encaixa na geração Boomer. 64 até 86 ou 79? 80, 1980. É geração X. Alguém é geração X aí? Levanta a mão. Nasceu até 1980. Leandro. Patrícia. Patrícia, desculpa, em delicadeza. Quem nasceu antes de 1980 aí? Antes. Que ano o senhor nasceu, senhor?
51 é geração boomer. Legal, ó. Então, geração X tem muito retorno em cima disso. E eu tenho autonomia. Eles priorizam esses dois fatores principalmente, tá? A geração X é bem estereotipada nesse sentido. Preciso saber se tem um retorno e se eu vou ter autonomia em cima dessa decisão. Os millennials, que vêm aí até que ano? Então, de 1981 até 96, tem consciência de propósito. Na minha geração, a gente não tinha consciência de propósito. Vocês já ouviram falar. Já ouviram falar assim, procura fazer aquilo que você gosta, não é? Na minha época não tinha disso, não, mano. Vai fazer o que gosta na cadeia. Assim. Você vai fazer o que tem que ser feito. Gosta de feedback rápido, gosta de retorno, gosta de como que está indo, como que não está indo. É a geração Z. Autenticidade visual. A geração Z é muito visceral nesse sentido. Não sei se vocês já perceberam. Esses mais novos. Eles não ficam ensaiando muito para falar, não. Eles falam. Eles têm esse comportamento que a gente desejaria. Fala, Lucas. Fala o que veio aí. Quem que veio na cabeça? Nem eu sabia que era da geração Z. Ah, é? Não sabia. E ficava contando piadinha da geração Z também, não? Então, né? Eu sendo da geração Z, eu posso ter o pensamento de outra geração? As gerações não servem para rotular. Essas gerações significam o seguinte: na era que vocês passaram pela infância, pré-adolescência e adolescência, os estímulos que vocês tiveram geraram um comportamento coletivo bem semelhante. Mas não significa que todo mundo é daquele jeito. Tá? São comportamentos que são notórios em gerações, mas não é em todo mundo. Um exemplo, tem um monte, quem sua cidade pequena tem a criação mais tradicional, conservadora, mesmo que seja geração milênios aqui, tem comportamento de geração X. Né? Vocês devem ter se identificado aí. Tá? Isso aqui é só para você ter uma ideia geral. Raquel perguntou, as gerações são 70, 80, 90 e 2000? Não. Está lá na apostila. Qual página que é mesmo? Página 16? Página 16. Página 16, Rachel. Ah, mas lembra o seguinte, isso aqui é só quando você vai fazer alguma ação mais em massa, ou quando você vai se preparar para alguma reunião, essa pessoa aqui aparentemente é da X, Y, Z, W, enfim. Importante, tá? No rapport, sempre, sorriso genuíno, espelhamento não verbal e algumas falas, umas pequenas falas intencionais ali de conexão com a outra pessoa. Qualquer forma de conexão. Vamos pegar aqui, ó. Primeiro, sorriso genuíno. Dá um sorriso genuíno aí. Genuíno, pra caramba. Quando você dá o primeiro sorriso, ele puxa o sorriso genuíno, inevitavelmente. Pega aí a caneta que vocês estão, coloca ela no fundo aqui, ó. E morde. Bem no fundo aqui, ó. Vai lá, gente. Pega aí. Isso. Deu vontade de rir? Vou tirar, gente. Quando você puxa até ali, você está usando os músculos do sorriso verdadeiro. O que o cérebro entende? Pô, estou feliz, estou alegre. Você fica alegre. Tá? Isso é científico também. Então, explore. Você não está conseguindo, tá uma merda o dia, vai lá, perdão, tá ruim o dia. Vai lá, coloca a canetinha, prepara para isso. Você vai estar produzindo um pouquinho mais de serotonina, um pouquinho de dopamina, mas provoque isso, tá? Espírito não verbal, cara, vê como que o outro tá. Ah, é por telefone? Oscilação de voz. O cara tá falando muito rápido. Eu tô falando muito devagar. Sintonize. Sintonize a mesma frequência. Olhe no olho, mesma altura. Espelhamento não verbal, mas também espelhamento verbal se for por telefone. Tá? Explore essas conexões. O outro vai começar a se sentir mais confortável. A conexão, gente, é só conectar, certo? E com essas pequenas falas intencionais aqui, nossa,
que bacana que você usa óculos, você ficou muito bem de óculos, você sempre usou. Qualquer coisa simples, que seja genuíno. Que seja genuíno. E eu gostei do seu óculos. Mas a gente não externaliza coisas que são muito simples e tem impacto positivo direto no outro. Faz sentido, gente? Sim ou não? Usem isso. Vamos para o próximo aí. Para isso aí, a gente vai se misturar agora, tá? Vamos nos misturar? A gente vai se misturar para isso aqui, ó. Quem lembra do o que é RPA aí? Então vai, ó. O que é RPA é o processo de neuronegociação. A gente tem uma frasezinha para lembrar deles. Quem que lembra? O que, rapá? O que é RPA? O que, rapá? Olha que eu bloqueei. O que, rapá? O que, rapá? Você vai entrar para a negociação? Pô, o que, rapá? Não vai entrar para venda, não. Vou entrar para a negociação aqui. Ó, de ouvir. Atenção total. Processos base aí, tá? Primeira coisa que eu faço, respiração quadrada, entro no processo de rapport para poder ouvir. Escuta ativa, escuta ativa. O e andam juntos. O estratégica mais vai atrapalhar do que ajudar aqui. Lembra só perguntas, tá? Qual que é pergunta estratégica? É qualquer pergunta. Pergunta estratégica é qualquer pergunta, combinado? Ouvir e questionar, ouvir e questionar, ouvir e questionar. Isso não significa trabalhar com a razão do outro. Eu só vou entender a razão do outro se eu ouvir e quando ele para de falar, eu pergunto. E ele para de falar, eu pergunto de novo. Até que eu consiga chegar ao respeito. A respeito aqui é uma validação emocional, ou seja, agora eu entendo por que ele pensa como ele pensa. Eu respeito isso, porque eu tive essa validação emocional. Ele se sente assim, ele se sente assado. Ele já passou por isso, ele já passou por aquilo. E você começa a perguntar. E continua perguntando, até que você consiga respeitar a decisão do outro, a visão do outro, as condições do outro. Esse é o primeiro grande desafio da negociação. Ouvir e questionar até conseguir respeitar. E agora a gente tem um desafio aí. Vamos nos reunir de 2 em 2. E essa dinâmica vai anteceder as próximas dinâmicas que vocês vão se manter nessa dupla. Mas precisa ser alguém que não é do seu convívio. Beleza? A gente vai se juntar de 2 em 2. Não se conhecem. Não, vocês acham que não se conhecem. Beleza. Não, tá de boa. Não pode esposa, que trabalham nas mesmas empresas. Agora é a oportunidade de estreitar ampliar o network aí, tá? Vão se sentar com pessoas que vocês não têm vivência e a gente vai fazer esses 2 processos, mas com um propósito claro. Vamos lá, ó. Qual que é o seu propósito mesmo, gente? Vamos lá, de novo, gente. Todo mundo aí. Qual é o seu propósito? Esse é o nosso objetivo. Ou seja, a gente quer ouvir e questionar outra pessoa até conseguir respeitar ela no seguinte sentido. Qual é o seu propósito? Na transcendência, você sabe como você faz para conseguir ajudar essa pessoa a transcender a condição dela atual, certo? Beleza. As perguntas que você vai fazer a respeito para outra pessoa é justamente a respeito disso. O quanto ela tem ou o quanto ela não tem. Então, vai identificar aqui nesse processo. Vou rapport, vou perguntar, ouvir, questionar, para entender se ela tem ou se ela não tem, o quanto ela tem, o quanto que ela não tem. Está na hora de entender a outra pessoa com relação ao seu propósito. O seu. Tá? Então, vamos supor, eu vou começar. Vou falar de perpetuação. Deixa eu fazer perguntas para o Matheus para entender se ele tem ou se ele não tem, se ele sabe que aquele dele poderia ter ou não. Vou ouvir, questionar. Tá, mas você empreende? Eu empreendo. Que legal. Você quer que a sua empresa dure quanto tempo? Pergunta-chave para mim. Para sempre. Opa, para sempre? E você acha que você está fazendo hoje? Está te levando para longe ou você está só sobrevivendo? Não sei. Vamos pensar junto aqui, então. Seus clientes estão voltando cada vez mais? Você está inovando também para que novos estejam entrando e menos estejam saindo? Pô, eu estou. Então, a gente está gerando recorrência. Legal.
Você tem clareza de um propósito? Porque não tem como tornar um legado se eu não tenho um único propósito, certo? São perguntas-chave minhas. Você tem algum propósito empresarial? Para que a empresa existe? A razão dela existir? Ah, eu tenho, acho que eu tenho. Qual que é? Ah, eu não sei muito bem. Opa, ele não tem. Não é para falar assim, tá, e você acha que você vai sobreviver assim? Não, eu tenho que respeitar. O objetivo aqui é aprender com o outro. Tá, e o que você pretende fazer? Como que está para você contratar mais pessoas? Como que está para você vender? Enfim, pergunte tudo que vier na cabeça. Tudo que vier na telha. Porque se você fez um bom rapport, as perguntas vão ser premiadas. Só que para você fazer as perguntas, você tem que anteceder uma coisa. Vamos lá. Eu fiz um rapport, não fiz? Como que eu vou começar a fazer pergunta para o outro sem o outro saber o motivo dessas perguntas? E o que eu vou falar? O pitch de 20 segundos. Matheus, cara, que legal, beleza, tá aqui. Cara, esse lance de desviar um pouquinho o foco, dependendo do momento de estresse ali, é interessante, sim. Nossa, cheirinho de café. Você quer um café? Não, pega um café. Aí volta. Então, deixa eu te dizer, eu ajudo pessoas que têm um senso de propósito a tornar propósito aí um legado através das suas empresas. Sem que elas tenham que ficar competindo no mercado, sabe, de vender produto e serviço, essa prostituição de mercado. Esse é o nosso propósito aqui. A gente ajuda essas pessoas a venderem algo singular, a tornar essa empresa, esse negócio, algo único para a humanidade, tornar isso um legado para a humanidade. Sem que elas tenham que ficar nesse inferninho aí que existe no mercado. Para isso, eu gostaria de entender um pouquinho melhor da sua realidade para saber se tem algo que a gente poderia fazer junto. Posso fazer algumas perguntas? Isso é fundamental. Posso te fazer perguntas para esse fim? Quando o outro diz que sim, ele colocou a reputação dele ali. Ele disse que podia. Sem isso aí, não entra na negociação. Faz sentido, gente? Vocês estão aqui? Tiago Oliveira? Massa. Então, vamos lá. A gente vai estar em duplas. Vou fazer o rapport. Cumprimenta, conversa. Se quiser, faz um high five. Espelha o outro. Tá? Decida quem que é e faça isso de forma artificial mesmo. Vai fazer de forma artificial. Hora do café. Tá, então, uma pausa rapidinho para vocês tomarem água e café. Não é para comer agora não, tá? Não vai pesar. Se for desconhecido, muda. Vamos pegar essa dinâmica nova agora, do zero, tá? Para não ter contaminação. Pode ser? Então, vamos lá, reprisando. Todo mundo aqui? Só vou reprisar para vocês irem fazer um xixizinho lá. Vem para cá, Vitor, Igor. Vamos lá. Ó. Primeira coisa, a gente vai voltar. A gente vai fazer a respiração quadrada para se preparar para isso, certo? Fez a respiração quadrada. Vou fazer o rapport, que é a conexão, cumprimento, espelhamento, um sorriso. Feito isso, faço o pitch e peço autorização para fazer pergunta. Aí eu entro nas perguntas, para saber se ele tem ou não tem, se ele precisa ou não precisa, como que ele vive, de onde que ele veio, como ele se reproduz, sexta-feira no Globo Repórter. Tá claro? Alguém quer fazer xixi agora, nesse momento? Quer? Então tá bom. Quem começa? A gente define ali na hora. Opa, peraí. Você vai minutos para porque daí eu vou ter a parte perguntando e a parte que daí, no caso, eu vou estar respondendo. Tá. Então, 5 minutinhos para a gente fazer xixi, para quem tiver que ir, pode ir indo. Só para fazer pergunta e respeitar. Fazer chamar e apoiar agora não. Só fazer pergunta. O objetivo é entender do mundo do outro. Só. Aprender com o mundo do outro. Entender a razão do outro. Só isso. Essa é a primeira etapa. Então vamos lá. Última reprisada aqui. Não, primeiro se mudem de mesa aí, vamos lá. Mudou de mesa. Aí do online já vai entrar também. A gente tem um objetivo só agora. É aprender o mundo do outro. Mudou? Ó, o Rafa está sozinho aqui, ó. Massa. Top. Ok.
aqui, a galera do online já vai entrar aí, vou passar as instruções, e aí o Igor já vai juntar vocês todos aí, tá? Últimas instruções. Última instrução. Última instrução. Agora eu vou passar a última instrução para vocês, então. Lindo boné, Gley. Poucos têm esse boné. Pouquíssimos têm esse boné. Então, o propósito dessa parte agora só tem um propósito. Toda dinâmica tem que ter um único propósito claro. Certo? O propósito dessa dinâmica agora é entender e aprender o mundo do outro. O propósito dessa dinâmica agora é entender e aprender o mundo do outro. Quando você consegue respeitar a opinião do outro, a razão do outro, o mundo do outro, é quando você aprendeu. Você não consegue aprender se você não respeita e não admira. E é muito doido. Por quê? Se você estiver fazendo pergunta para o outro, julgando, analisando, criticando, você não está aprendendo nada. Você só está identificando o que está certo e o que está errado no jeito que o outro pensa. Não é esse o propósito. O propósito agora é aprendizado. Você vai fazer uma pesquisa de campo. Você vai sentar com essa pessoa e você vai entender o mundo dessa pessoa no que diz respeito ao seu mundo. Ou seja, você está entendendo, Débora e Renato, você está entendendo o que tem e o que não tem no mundo dessa pessoa daquilo que você tem. Mas se você estiver julgando se ela está fazendo errado, você não vai aprender. O maior obstáculo que a mediocridade nossa nos traz. Porque você vai querer ter a razão. Você vai querer mostrar para essa pessoa de que, cara, por que ela está vivendo assim? Você não pode viver assim. Você está errada, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Não é isso. O propósito agora é aprendizado. É o maior desafio da negociação. E esse aqui é o X da questão. Você vence essa, você já ganhou a negociação. Sem esse passo, não tem como você ganhar a negociação. O bingo aqui, fala assim, venci a primeira etapa, e a mais difícil de todas é que massa o jeito que essa pessoa pensa. Caramba, eu não tinha pensado nisso. Nossa, é verdade, ela faz isso por causa disso e disso. Tem todo sentido, faz todo sentido o que ela faz. Faz todo sentido por que ela faz assim, por que ela pensa assim, por que ela pensa assado. Esse é o uau. Esse é o uau da negociação, tá, gente? Olha só, como o nosso propósito inicial é esse. Que a gente estava idiota antes, porque a gente entrava na negociação já, que eu vou pegar ela aqui, vou cercar por lá, e vou levar para lá e para lá. Não! Olha o quanto é leve. Eu só estou entrando para aprender. É só para isso. Conectando. Lembrem-se dos seus vieses. Lembra do nosso julgamento e condenação. A gente vai querer analisar. Não é para analisar. É para aprender. Ponto sumário aqui. Todo mundo faz o que faz. Todo mundo faz o que faz. Ou para se sentir melhor ou menos pior. Mas o que cada um faz tem toda a lógica, tem toda a razão. É absolutamente real. E você, no lugar dessa pessoa, você faria exatamente a mesma coisa. Quando você chegar a esse ponto, fala assim, caramba, é verdade. Eu faria a mesma coisa, eu viveria do mesmo jeito. Eu me comportaria exatamente dessa forma. Bingo. Tá? Aí você pode tocar o sininho dentro de você, assim, yes, consegui. Entenderam o desafio? Quem do online quer falar aí? Não, a Raia tinha perguntado aqui os porquês podem ser em cima do nosso propósito, né? Sim. Você vai perguntando da outra pessoa para entender o que tem e o que não tem do seu mundo, do seu propósito na vida dela. Tá? Então, não, mas eu atendo empresário, então, ok. Você fala para essa pessoa, então, ó, agora você é um empresário, agora você é uma empresária. Ó, eu atendo dentista, então agora você vai ser uma dentista. Você coloca como uma dentista, pensa que você é uma dentista. Tá? Deu o rótulo para outra pessoa, explica para outra pessoa quem ela é. Combinado? Ó, a RTX não vai precisar de simulação, todo mundo é um cliente RTX. Da Capas vai precisar de uma só se comporte como uma dentista. Imagina que você é uma dentista. E seja você, mas como se você fosse uma dentista. Beleza? Quem vai fazer contigo? Igão, você pode vir aqui? Pode ir lá? Por favor, agora é hora de perguntar, gente. Quem está com o Lucas? Está sozinho, Lucas? Hã? Sobrou nada. O Renato. Ô, Stone, você pode fazer grupo? Passar esse estereótipo de
por exemplo, mas assim, a fidelização serve para muitas coisas. Eu vou ter que atuar em cima como se ela fosse uma dentista, eu posso entender na vida dela, da forma que ela faz. Tudo bem? O objetivo é que a gente faça uma simulação com a pessoa real, mas uma situação hipotética. Ou seja, se ela pudesse ser dentista, bacana. Primeira coisa, contextualiza o outro. Quem é o seu cliente? Pera aí, gente. Tem mais pergunta ainda. Eu vou dar tempo para vocês. Mais alguém tem pergunta? Ninguém? Tá. Vocês vão ter. Ô, Luciano, Pode perguntar. aí, por exemplo, como que poderia, tipo, começar essa conversa? Eu começo já perguntando sobre o propósito da pessoa ou tipo, como começaria Então, isso? Só para mim entender um qual é o pouco mais da propósito? linha de raciocínio. Qual é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? Vendabilidade. Legal. Então, primeiro, você vai explicar para outra pessoa quem é o seu cliente, tá? Então, essa pessoa que você vai entrar aqui no online, você fala assim, ó, seguinte, você é empresário? Pô, eu sou, então é para você, tá tudo certo. Não, não é empresário? Agora imagina como se fosse. Mas quem você vai conversar provavelmente é, tá? Então, você é um empresário, você é uma empresária. Só. Você não precisa de muita coisa, porque você já vem, para quem você vende, só tem essa condição de ter uma empresa, ou de ter um negócio, beleza? Certo. A partir daí, você vai entender Beleza. do mundo dessa pessoa, onde que existe habilidade na vida dela, ou se não existe. E se não existe, por quê? Porque tá tudo certo, ela nem faz, às vezes ela nem faz ideia disso aí, continua perguntando. Você pode jogar elementos. Vai jogando hipóteses ali, mas tudo em forma de pergunta. Tudo em forma de pergunta. Manda, Rafa. Não. Aí, agora eu vou reprisar, então. Mais alguma pergunta até aqui? Agora eu vou reprisar o todo, tá? Vamos lá. Antes de vocês começarem, a gente vai fazer uma respiração quadrada. Por isso que não é para vocês começarem a conversar, a gente tem respiração quadrada ainda. Fez a respiração quadrada. Vai fazer rapport. Tudo bem? Como vai? Elha. Tá? Para começar isso aí, defina já quem de vocês vai ser o primeiro vendedor e o interlocutor. Tá? Coloca essa condição aí. Tá? Feita essa condição, você vai fazer o rapport. Beleza? Agora volta. Agora volta. Cláudio. Agora volta. Igor. Vamos lá. Decidiram quem é, vai fazer rapport, tudo bem, como vai, espelha, combina, conecta, conectou. Legal. Então, olha só. Você solta o pitch. Eu ajudo pessoas, isso, de forma que tal coisa, sem que elas tenham que tratar. Para conseguir fazer isso, eu preciso fazer algumas perguntas para entender do seu contexto. Para saber se, de repente, faz sentido a gente trabalhar junto. Se faz sentido a gente fazer alguma coisa em conjunto aqui. Eu posso te fazer algumas perguntas a respeito? Pode. Aí você começa a ouvir questionar ainda. E pergunta de novo. E mais, e mais. Quando você se permitir fazer as perguntas ridículas, idiotas ou óbvias, é quando você está no caminho certo. Porque essas ridículas, idiotas e óbvias são os seus óbvios. É aquilo que você normalmente não faz. Ali está a abertura de mentalidade. Fala, Gustavo. Isso. Tá? Então você vai dar um Porsche para ele. Uma Porsche para ele. Manda. Manda, João. Uma vez que não perguntei, Espera aí. eu queria fazer as perguntas. Tá, mas guarda para o contexto. Vamos focar aqui. Já é para o aprendizado. Mais alguma pergunta a respeito? Não? Então, sentem-se confortavelmente todo mundo aí. É jogo rápido. É um exercício fisiológico, descruzem os braços e pernas. Não precisa entrar em transe, não. É uma respiração. Fechem os olhos e prestem atenção na respiração de vocês, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Só prestem atenção no corpo. Fecha os olhos, relaxa. Está tudo certo. Presta atenção na respiração. O ar gelado entrando pelo nariz, o ar quente saindo pela boca. Respire de novo, que já
No meu comando, eu vou pedir para vocês puxarem o ar durante 3 segundos. Vocês vão prender o ar durante 3 segundos, depois vocês vão soltar o ar durante 3 segundos, vão prender de novo, e a gente vai repetir isso. Mas prestem atenção só na respiração de vocês. Tem vários pensamentos vindo à tona, ignora, foca no corpo, na respiração, no pulmão, na sensação, na temperatura, na pele. Foquem em vocês. No meu comando, a partir de agora, vamos puxar o ar pelo nariz. 1, 2, 3. Prendam o ar. 1, 2, 3. Soltem pela boca. 1, 2, 3. Prendam o ar de novo. 1, 2, 3. Puxem pelo nariz. 1, 2, 3. Prendam o ar de novo. 1, 2, 3. Soltem pela boca. 1, 2, 3. Prendam o ar novamente. 1, 2, 3. Puxem o ar pelo nariz normalmente e soltem pela boca. Prestem atenção só no ar. Entrando nos pulmões, saindo pela boca. Puxem o ar, soltem o ar. Muito bem, voltem para cá. Estamos estáveis agora. O mundo ficou mais sóbrio, não é? Está tudo mais tranquilo. Aí, acabou a ansiedade, é impressionante. Agora sim, vocês terão 3 minutos? 5? 5 para cada. Só que é o seguinte, diga. Olha que legal. Aqui, no presencial, a Ana Paula Pires falou para as pessoas falarem um pouco baixo, porque senão vai aumentando e não tem fim. Legal. Seja genuína, se posicione. Alguém começou a falar alto, gente. Respeito, eu tô aqui. Pratica, pratica, pratica. Toda intervenção que eu fizer entre 2 pessoas é a melhor forma que você tem de atrapalhar a evolução humana. Sempre. Vai lá. Começou. Pratica isso. Isso é amor próprio, tá, Ana? Pratica amor próprio. Combinado? Estão prontos? É 5 minutos para cada lado. O pessoal do online, vocês vão entrar agora, vocês vão ter 10 minutos. Por isso que vocês vão precisar contar o tempo, tá? Quem está no online vai entrar durante 10 minutos. Deu 10 minutos, vocês vão voltar. O desafio é você aprender o máximo que você puder a respeito da razão do outro. Aí é 5 minutos para cada? 5 minutos para cada. Online vai desaparecer por 10 minutos e vocês vão voltar de uma vez só. Por isso que vocês controlam o tempo de vocês. Pessoal do online, manda ver. A sala, ela fecha automaticamente depois de 10 minutos, tá? Por isso que o Luciano ele fala que é muito importante marcar isso certinho. Então, vou abrir aqui agora para vocês e já vai contar 10 minutos. Aí vocês explicam aí 5 minutos, aí faz a troca, beleza? Criando exatamente agora.